perca nada, fique atento. Nós sabemos que grandes coisas o Senhor já está começando a fazer aqui em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Coloque a mão na região do seu coração, por favor. Feche os seus olhos nesse momento. Em nome de Jesus. Aleluia. E aqui nós estamos para adorar o nosso Deus. Bendizer o nome do Senhor. Que a cada dia, Jesus, a nossa vida, ela venha engrandecer a Ti. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, aqui, Senhor, nos reunimos em nome de Jesus. Esse nome que está acima de todo nome, esse nome que é poderoso, esse nome que tem o poder para curar, para salvar, para libertar. Esse nome que é todo poderoso. Nesse nome nós adentramos a presença desse Deus glorioso, Pai. Aqui nós estamos e apresentamos as nossas vidas. Fazemos, meu Pai, aqui desse culto como um culto, Pai, racional. E nos entregamos como um sacrifício santo, vivo e agradável à Tua presença. Jesus, aqui nos apresentamos diante do Senhor. E queremos sim, queremos que a Tua presença inunde o nosso ser. Queremos, meu Pai, que a Tua presença transforme a nossa vida. Queremos sair daqui renovados, transformados. Queremos sair daqui, Jesus, completamente avivados na Tua presença. É por isso que nesse momento abrimos o nosso coração diante de Ti e dizemos que nos entregamos ao Senhor como uma oferta agradável diante de Ti. Ah, Jesus, aqui nós estamos, Pai. Estamos porque também reconhecemos que aquele sacrifício na cruz foi por nos amar. E esse sacrifício nos proporcionou salvação. Outrora estávamos subjugados, Pai, subjugados ao pecado, à escravidão, Pai, à escravidão. Ah, estávamos subjugados, meu Pai, à condenação eterna, mas através de Jesus, Jesus, através do Senhor hoje nós temos liberdade. Através do Senhor nós temos salvação. Pai, obrigado por nos amar tanto. Obrigado, Senhor, por entregar o Seu Filho por amor à nossa vida. E nós não queremos, Pai, não queremos fazer de todo esse sacrifício de Jesus, esse tanto amor, ser jogado fora. Não, pelo contrário, nós nos apresentamos a Ti, nós consagramos a nossa vida, nos colocamos na direção do Senhor e pedimos: faça a Tua vontade, faça o Teu querer. Santificamos nesse dia a nossa vida. A Tua palavra declara que sem santidade não se pode ver a Deus. Então é nesse dia, meu Pai, nós queremos, meu Pai, nos aproximar do Senhor. E quando nos aproximamos de Ti, Pai, sabemos que no Senhor há pureza, sabemos que no Senhor há santidade, sabemos, meu Pai, que no Senhor há luz para a nossa vida. Então nós queremos ser iluminados por Ti. Queremos a Tua palavra que nos alimenta, a Tua palavra que nos fortifica, a Tua palavra que nos faz estar de pé em todo o tempo. Pai, queremos ser filhos que Te amam. Queremos, meu Pai, ser luz desse mundo. Queremos, meu Pai, ser exemplo dos fiéis. Queremos ser carta viva nas Tuas mãos, Pai. Isso, meu irmão, vai se apresentando agora. Isso, jovem, isso, mulher de Deus, isso, homem de Deus, vai falando agora com Ele. Vai abrindo o seu coração e se entregando diante do Senhor. Pai, nós sabemos que a natureza humana é uma natureza caída. É por isso que quando nos entregamos a Ti, o nosso espírito foi vivificado, foi transformado. E hoje não vivemos para nós mesmos, vivemos para Ti. Jesus, e nos ajuda a permanecer olhando para o Senhor. É certo que muitas são as distrações, muitas coisas vêm para querer nos afastar de Ti. Mas assim como, meu Pai, o salmista declarou: eu olho para o alto, é de lá que vem o meu socorro, é de lá que vem tudo o que precisamos. O Senhor é o Deus que vai nos fortalecendo, que vai a cada dia estruturando a nossa vida. Então vai abrindo o seu coração agora nesse momento. Diga: Pai, eu quero Te conhecer mais e mais. E eu não só quero conhecer de ouvir falar, não. Eu quero ter experiências contigo. Pai, eu quero ter intimidade, eu quero ter comunhão, eu quero estar conectado com o Senhor. Como aprendemos aqui, é necessário
necessário estar conectado com Deus. Sim, sim, para que tenha uma vida em intimidade. É por isso que nos entregamos inteiramente diante do Senhor. Oh, e nós queremos assim exalar mais de Deus. Nós queremos exalar o bom perfume de Cristo. Nós queremos viver esse verdadeiro evangelho. Não o evangelho de falácias, não. O verdadeiro evangelho é este em que se manifesta o poder de Deus. Manifesta aqui, Pai, o teu poder no meio do teu povo. E nós queremos ser sim, queremos ser imitadores de Cristo. E aonde o Senhor nos colocar, ali seremos bênçãos. Aonde o Senhor nos colocar, ali iremos fazer a diferença. Então diga isso, meu irmão. Diga: Pai, me ajuda a estar alinhado com o teu querer, a olhar, meu Deus, para a tua palavra, a transbordar do teu Espírito Santo. Não queremos estar no raso, no superficial, não. Nós queremos ir muito mais além, queremos ir mais fundo, queremos ir mais fundo na tua presença. Oh, enche a nossa vida, Senhor, enche o nosso coração. Aqui está filhos e filhas que te amam, que abrem o coração para ti e declaram: Pai, eu quero a tua vida em mim. Eu quero a cada dia, sim, ser exemplo daqueles que não desfaleceram, que não pararam no meio do caminho, mas pelo contrário, Senhor Jesus, que sim, levaram o evangelho de Jesus para onde foram. Oh, e assim nós queremos, Pai, nós queremos sim, vestir essas vestes de santidade. E quando nós estamos com a vida santificada, o Senhor tem a liberdade, sim, de fluir através de nós, de fazer grandes coisas. Oh, nós queremos habitar no teu santo templo. A tua palavra diz: quem habitará no santo monte do Senhor é aquele que tem mãos limpas e que tem coração puro. Jesus, queremos essa pureza de coração, queremos santificar a nossa vida, para que o Senhor venha fazer maravilhas no nosso meio. Oh, nós temos sede de Deus, nós temos sede do Senhor. Aviva a tua obra, Jesus. E cada vez que passa, nós queremos estar mais avivados e mais dependentes do Senhor. E aqui nós nos consagramos diante de ti. Oh, nós te adoramos, nós te exaltamos. Orebará, chorerebarai. Isso, vai levantando o seu clamor agora a Ele. Oh, aleluia, o Senhor está aqui nessa manhã. O Senhor está aqui no nosso meio. E aonde também há o Espírito de Deus, ali a liberdade. E nós temos a libertação do Senhor, a liberdade de te adorar, Jesus, a liberdade de nos entregarmos a Ti. E nós queremos Te oferecer o nosso melhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. O meu melhor eu quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu clamaremos por ti, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua mão. Peça isso, vem me envolver. Vem me envolver. Peça isso a Ele, eu quero vestir. Eu quero vestir as roupas. Aleluia. E mergulhar nos santos, no santo dos santos. Tenho sede.
Diga isso, eu quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Nós queremos exalar mais de Deus, mais a sua presença. Isso, levante as suas mãos agora. Faça desse louvor a sua adoração nessa manhã, entregando todo o seu ser a Ele. Aleluia. Diga isso, o meu melhor eu quero te dar. O meu melhor eu quero, aleluia, me derramar aos teus pés, ser a tua imagem, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu. Ah, Jesus, se o nosso corpo errar o caminho, se o meu corpo errar, clamaremos por ti. Meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia. Peça isso, vem me envolver. Vem me envolver. Tua face eu quero vestir. Quero vestir as roupas da oh, aleluia, e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, eu quero conhecer. Diga isso, eu quero vestir as roupas da santidade. Eu quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, eu quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Ah, Jesus, queremos exalar o teu cheiro, Senhor. Queremos ser mais parecidos contigo, Jesus. Estamos aqui nessa manhã para te louvar. Estamos aqui nessa manhã, meu Deus, para te ver, para te contemplar. Ora bachore canterebas. Ora diriri balabachore rere basuri diriri balabachuri diriri balabachuri. Shuri balabalabachuri rere. Shuri balabalasuri. Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia. Vem me envolver. Levante suas mãos. Tua face eu quero ver. Levante suas mãos e diga: quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, eu quero conhecer, eu quero exalar
mais de Deus. Diga obrigado, Senhor, por essa manhã na tua presença. E vamos aplaudir a Jesus bem forte. Glória a Deus. Você me ajuda? Bom dia, igreja. Que prazer estar com vocês aqui. Amém? Estou amando estar no Maranhão, nesse convite tão especial, em que nós viemos ministrar os jovens e aproveitar a oportunidade para sentarmos à mesa junto com vocês, na mesa do Senhor. Amém? Pode se assentar, fica à vontade, em nome de Jesus. Para quem já nos conhece, nós somos ali da sede, eu, a Natália, meu esposo, o Dr. Wagner, que está ali. Que Deus possa continuar abençoando esse ministério. Nós tivemos aqui a presença do nosso missionário, que foi uma bênção também nas nossas vidas, né, na vida de vocês. Ele passar pelo Nordeste também, para mim, foi resposta de algumas orações. Eu estive no Piauí esses dias e percebo o quanto o Nordeste precisa de ser impactado ainda pela presença do Senhor. E graças a Deus, Deus colocou na agenda e o missionário é obediente. E ele foi. E ele não veio só aqui, mas foi em Fortaleza, Natal, em tantos outros lugares que carecem, não que mais, mas precisam da presença do Senhor. Amém? Eu trouxe uma palavra ao seu coração, eu tratei desse tema, falando um pouquinho sobre obediência com os jovens. Não porque somente eles são desobedientes, a gente está nessa fase ainda. Eu não tenho vergonha de falar, eu tenho 33 anos, faço 34 agora, no próximo mês. Mas passamos pela fase da juventude, da mocidade, e sabemos que não é fácil. E hoje, vamos assim dizer que, não que piorou, mas eles melhoraram colocando cartilhas. Então, Satanás hoje ele tem métodos. Satanás ele tem a sua metodologia. E ele tem usado isso do berço, porque ele não chega no jovem, ele chega na criança. Então, nós que somos do Senhor, precisamos correr, precisamos nos apressar. Foi até a mensagem que o pastor trouxe através do Espírito Santo, falando que nós temos o tempo, o último tempo, a igreja da última hora, e não podemos ficar dispersos, não podemos vacilar. Nós precisamos correr a carreira que nos está proposta. Então nós vamos começar falando um pouco sobre o jovem Samuel. E não tem como falar de Samuel sem falar da sua mãe, Ana. Então abra a sua Bíblia no livro de Salmos, de 1 Samuel, capítulo 1, onde a palavra de Deus, ela fala sobre Ana, a mulher que rogou, que orou e pediu, suplicou ao Senhor por um filho. Ela era estéril e na cultura deles, os homens tinham mais do que uma esposa. Então ela tinha uma opositora que não era amiga, mas era alguém que todos os dias afligia o seu coração. Ana não gerava, a Bíblia diz que Deus tinha cerrado a sua madre. E há momentos que Deus faz isso? Sim. Deus que abre, fecha, Deus que mata, Deus que dá vida, que tira a vida. Amém? O diabo não tem poder de nada disso. O diabo tem poder quando você dá poder a ele. Mas é Deus o Deus de todas as coisas. Amém? Tem gente que tem medo de macumba, que zumba e tudo mais, porque ainda não conhece o poder do nosso Deus. Não é verdade? Mas Ana, ela precisava clamar. Deus sabe como projetar em nós a fé. Deus sabe como nós precisamos alcançar o nível de fé para que assim então a gente alcance o milagre. Não que não tenhamos fé, mas às vezes ela está pequena. Porque muitas pessoas são curadas e outras demoram um pouco mais. A fé precisa aumentar. Amém? Só por meio da fé você é curado, você é salvo. Então a fé de Ana precisava aumentar. E até a questão de sua opositora ficar instigando todas as vezes que Eucana subia ao templo. Ali também foi algo que favoreceu a Ana. Porque quando Ana vai gerar alguém, ela não gera em qualquer um. Ela gera alguém que era promessa para o povo de Israel. Alguém que tiraria o povo de Israel do silêncio.
que eles estavam experimentando da parte de Deus. Porque naqueles dias a Bíblia diz que Eli, o sacerdote, ele tinha a missão de sacerdote, então ele dava a orientação aos reis, ele era alguém que falava por intermédio de Deus ao povo. Mas Eli já estava ali dando mais ouvido à sua família, aos seus filhos, não os corrigindo. Todo mundo via na porta da igreja o que os filhos de Eli faziam. E Eli não os corrigia. Não sei por qual motivo. Talvez ele não queria magoar os filhos, talvez tinha medo. Tem mãe, tem pai que corrige, mas não com a palavra. Eli tinha a palavra para corrigi-los. Eles cresceram vendo o pai sendo um sacerdote. Eles tinham que dar exemplo, mas eles não davam. Então, a palavra de Deus diz que o povo de Israel, ele era orientado através de sonhos, de visões, e eram através dos sacerdotes. Voltando na Ana, a palavra de Deus diz que esta mulher, sofrida, amarga, a Bíblia diz que não comia, só chorava, e o marido preocupado dizia para ela, eu já estou aqui dando a introdução para não termos que ler essa parte. Quem já conhece esse texto? Vocês são uma igreja que lê a Bíblia, amém? Tem a mulher que vence, o homem que vence, o jovem que vence, e tem a igreja que lê a Bíblia, que vence. Essa é a igreja que vence, a igreja que lê a Bíblia. E a palavra de Deus diz que ali estava Eucana preocupado e dizia para Ana, Ana, por que você chora? Por que você está assim amarga? Por que você está desse jeito? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. E aí, Ana então só se dispõe, só sai e fica ali diante de Deus. Ela vai ao templo e ela faz uma oração ao Senhor. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo de número 9, porque eu já resumi aqui um pouquinho da história de Eucana, o marido de Ana, e suas 2 mulheres, Penina e Ana. Versículo 9 diz assim, então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou e chorou abundantemente. Ela parou de demonstrar para as pessoas, para o seu marido e até para a sua opositora que não estava nada bem. Ela falou, a chave da vitória não é falar para ninguém. Amém? A chave da vitória não é eu reclamar. A minha situação só vai mudar quando eu orar, quando eu clamar, quando eu buscar a presença de Deus. Ana entendeu isso e ela foi a orar ao Senhor. E diz a palavra do Senhor, e votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esquecerdes. E da tua serva não te esquecerdes, mas a tua serva deres um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, que quer dizer, ele será um consagrado do Senhor. Ele será um sacerdote do Senhor. Mas que terrível, ela queria ter um filho que não seria dela. Aquele filho seria? Deus não nos dá algo que nós não possamos devolver para Ele. Se tudo que você tem é só seu, e você não consegue entregar para Deus como fez Abraão, a ponto de dizer, Deus, o Senhor quer o Isaac? Está aqui o Isaac, ainda que depois o Senhor o ressuscite. Eu vou ser obediente e vou te entregar. Ana não podia ser mãe, mas no momento que ela faz um propósito a Deus, ela diz, se o Senhor me der ele, ele não é meu, ele é teu. E Deus se agradou disso. Amém? Versículo 12 diz, e sucedeu que ela perseverou, continuou orando perante o Senhor. Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz,
pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Não era uma oração de murmuração. Era uma oração que não se ouvia a voz. Era a oração do coração dela. Ela precisava despejar em Deus tudo que ela recebia de Penina. Tudo que vinha para atacá-la, ela precisava tirar do coração. Porque a verdade é que quando o meu e o teu coração está machucado, a gente não consegue gerar nada. Então, antes de gerar o milagre, ela precisava se desfazer daquela mágoa. E muitas pessoas aqui são capazes de gerar algo para Deus, algo que você vai entregar para Ele e que vai ser bem melhor na mão dele do que na tua. Mas primeiro você tem que gerar. Mas não gerar o filho, primeiro gerar a alegria, a paz no teu coração. Ana, do jeito que estava, não podia dar bênção nenhuma, não tinha condição. Ela primeiro tinha que se despir diante de Deus. Colocar todas as suas amarguras, toda a sua depressão diante do altar do Senhor. Se desfazendo daquela chateação. E assim o Senhor responderia à oração de Ana. Amém? E a Bíblia diz no versículo de número 20, sucedeu que passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. Eu cortei a parte mais importante, não posso. Vamos voltar. Diz assim, 17, então Eli disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda da tua petição que lhe pediste. Então aquela mulher, ela me chama a atenção porque ela podia ter ficado chateada com o pastor, brava com o pastor. Falou, ele está me chamando de bêbada, ele está me chamando de pinguça. É um desaforo, eu já escuto tanto desaforo em casa, e quando eu venho na igreja, ele vem querer desaforar-me também. Mas não foi um desaforo. Ele precisava tocar naquele ponto. O que você tem, mulher? Por que você está assim? Eu imagino que o choro de Ana era um choro compulsivo. Sabe quando a pessoa não consegue parar de chorar, desesperada, fica até desequilibrada? A mulher é assim, né? Homem, eu nunca vi um homem que chora assim, a não ser, infelizmente, no velório. Mas a mulher é um pouco mais histérica, né? Não que Ana fosse histérica, irmãs. Amém? Mas quem é comigo aqui que também, quando chora, só Deus? E aí o homem de Deus falou assim, essa mulher tá embriagada. E ela não falava assim audivelmente, então nem o profeta sabia o que ela estava pedindo. Era uma coisa entre ela, tem coisa que é entre você, ninguém mais precisa saber. Diga isso para... Eu não vou fazer isso toda vez não, que é chato. Diga uma vez só. Diga, tem coisa que é só entre você e Deus. Mais ninguém. Nem um sacerdote não sabia. Imagine que você precisa de atendimento. Aí você recomenda aos pastores que ajudam o pastor Jamil. Pega ali o pastor Oreste. Eu estou aprendendo o nome dele, até eu ir embora eu já vou saber falar. Mas é uma bênção esse homem de Deus. E aí você fala, pastor Orestes, fala com o pastor Jamil que eu preciso de um atendimento. Só que aí o pastor Jamil não pode, mas quando ele prega tudo o que você precisava ouvir, Deus fala. E você fica assim, não preciso mais nem falar com o pastor, eu só vou falar para ele, amém, pastor, Deus já falou. Ele vai ficar muito mais feliz. Não que você não tenha que ter o atendimento,
pode ter posteriormente, depois da palavra. Porque vai ser muito mais interessante. Quem entendeu, diga amém. Se ele vir para o altar depois de te atender, você vai dizer, está falando a minha vida. O pastor sabia, ele está pregando o culto, é tudo para mim, porque ele sabe do que eu estou passando. O profeta não sabia de nada. Ele não sabia qual era a situação de Ana. E aí, a palavra de Deus vai dizer assim. Versículo 18. E disse ela, acha a tua serva graça diante dos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho. Ela voltou a comer. O seu semblante já não era mais triste. Ela tirou do coração aquela amargura. E o coração já não era mais triste. Ela voltou a comer. Mas ela já estava grávida? Já? Sim ou não? Não. Mas ela já tinha a certeza, porque agora o coração, ele estava alegre. E Deus responde na alegria do teu coração. Lembra disso. Quando você está triste, carta aos Tiago diz em sua carta, se alguém está triste, ore. Não é se alguém está triste, peça uma bênção para Deus te alegrar. Não. Primeiro você ora para a alegria voltar ao coração. E na alegria do teu coração, Deus vai trazer o teu milagre. Deus vai trazer a resposta. E aí diz, sucedeu que passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Esse foi um pedido que foi doloroso, um processo árduo, suado, mas que foi um processo que deu resultado. E lá no capítulo 2, vamos começar no 2. E essa só foi uma introdução para você saber um pouquinho da vida de Samuel, como foi a sua mãe, como que ele foi gerado. Samuel, antes de nascer, já foi uma bênção, já foi predestinado que ele seria um profeta de Deus. Capítulo 2, versículo 18 diz, porém Samuel já tinha estado, Deus já tinha mandado a Ana levá-lo até o templo, então ele já tinha passado o tempo do desmame, que era entre 2 e 3 anos. Então vamos assim dizer que ele tinha 2, 3 anos de idade. Era muito novo. E já estava ali no templo, com o profeta Eli e os seus filhos. No 18 diz, 2:18. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Preste atenção. Ana já teve o seu milagre, a sua bênção, não ficou por aí. Ana não teve só Samuel, ela pensou que ela só teria Samuel, mas Deus deu para ela filhos e filhas. E Samuel, no tempo do desmame, deixou de mamar. Tem criança que vai até 6, né? Eu não estou dizendo que está errado, porque eu ainda não tenho filho e não posso dizer. Porque tem criança que não mama, porque depois de 2 anos eu acho que já não tem mais leite. Mas tem criança que gosta de ficar ali, no TT, né? Fala TT da mamãe, com todo o carinho e respeito que eu tenho a vocês, eu estou falando assim. Então, Samuel já tinha desapegado ali do peito da mãe e foi levado ao templo. E ali ele ministrava ao Senhor. Mas preste atenção, esse ministrar ao Senhor não quer dizer que ele já era um sacerdote. Ele estava aprendendo os ofícios. Então ele ia lá na lâmpada da casa do Senhor, esperava apagar. Ele arrumava os utensílios da casa de Deus. Quem está entendendo? É como os pastores auxiliares e os obreiros. Vão aprendendo para um dia eles estarem na posição de pastor. Já são ungidos o Senhor. Já são chamados para fazer aquilo que estão fazendo? Sim. Mas estão esperando o tempo, né, em que eles estarão exercendo o pastoreado. A mesma coisa foi com Samuel. E Samuel ministrava na casa do Senhor, mas não quer dizer que ele conhecia a Deus. E aí que vem a parte que eu quero tocar, aqui até com os jovens que estão presentes. Muitas vezes estamos na igreja, na casa do Senhor. Muitas vezes tocamos, ministramos, mas ainda não conhecemos o Senhor. Não é que ele vivia uma vida torta, uma vida de pecados, mas ele ainda ouvia Deus pelo profeta Elias,
ele ainda não ouvia Deus diretamente como deveria ouvir. Quem está entendendo, diga amém. Ainda é a mãe que tem que falar, não faça isso. Mas quando aquele jovem tiver o Espírito Santo, a mãe não vai nem precisar falar. Quem aqui já ganhou almas para Jesus? Levanta a mão que eu quero ver. Tem gente lá atrás que não levantou a mão. Olha lá, todo mundo levantou? Nem que seja uma, 2, 3, já ganhou, né? Mas como que é ganhar alma para Jesus? É se chamar para vir para a igreja? Hã? Não. Porque você chama para vir para a igreja, mas aquela pessoa ainda não é salva. Ela ainda vai passar pelo tempo em que ela vai aprender a palavra. E você tem que ter uma paciência. Às vezes você vai na casa e a pessoa ainda está falando errado, palavrão, palavra torpe, bebendo, sambando. Sim ou não? Aí você fala, tá vendo? Não tem jeito não. Não, ela ainda está aprendendo. É como um neném. Cai e levanta até aprender a andar. Então, quando se ganha uma alma, alguém para Jesus, não é do dia para a noite. Eu e você estamos no processo ainda da transformação. O Senhor nos está nos transformando dia após dia. Então, quando você ganha uma alma para o Senhor, o que você faz? Você cuida pacientemente, ganha atrás aquela pessoa para Jesus, nas suas orações você intercede, aquela pessoa às vezes vai resistir, aquela pessoa às vezes vai falar, não é para mim, eu não consigo parar de fumar, não consigo parar. Não, amiga, é assim mesmo, continua indo, que comigo também foi um processo, vai indo, com calma. A pessoa foi batizada, já está tudo ok? Não. Não quer dizer que foi batizada que já sabe andar sozinho. Eu batizei com 14 anos, mas ainda estava pé na igreja, pé no mundo. Tinha o nome de Raimundo. Desculpa o Raimundo aí. Quem é Raimundo aí? Ô, irmão Raimundo, perdão. Irmão Raimundo ali também. Mas não tem esse dizer? Você conhece, irmão Raimundo? Irmão Raimundo 1, irmão Raimundo 2. Cadê o irmão Raimundo 3? Irmão Raimundo 3, tem o quarto lá atrás. Ih, o obreiro lá. Tá amarrado. É não, né, obreiro? É Raimundo de Deus. Sim ou não? Mas você acredita que nesse tempo até amigos falavam, tu é Raimunda. Pé na igreja, pé no mundo. Porque continuava falando que não era para falar, continuava agindo de forma que não era. Mas tem que ter paciência, porque não quer dizer que estava ministrando, que já estava liberto e salvo. Mas aí, então, quando é, pastora, que aquela pessoa pode andar sozinho? Quando ela tem o Espírito, quando ela tem o Espírito Santo de Deus. Diga aleluia. Quantos aqui já têm o Espírito Santo? E se você não tem, você está no lugar certo para buscar a presença dele. Pastora, eu quero ser selada, eu quero ter o amor, eu quero ter o domínio próprio, a alegria, a mansidão, eu quero ter a perseverança, a fé. Todos esses frutos, e quero também ser selado com o Espírito Santo. Quero falar em novas línguas, quero sentir o fogo dele em mim. Eu quero abrir a Bíblia e o livro ser revelado para mim. E aí então você não precisa mais de ninguém, nem da sua mãe, nem do seu pai, para ficar te catucando. Vai para a igreja, porque agora quem vai fazer isso? Espírito Santo. Aí você desobedece se você quiser, porque ele não vai ficar para sempre não. A Bíblia diz que um dia será tirado. Então é hora de aproveitar o Espírito Santo. Quando ele te diz perdoe, não vai precisar alguém falar. Você sabe que você tem que perdoar. O Espírito Santo está em você. Então ele estava ministrando. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor. Mas não quer dizer que ele já era o sacerdote que ouvia a Deus. Vamos lá no capítulo de número capítulo 2, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. E de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta
da congregação e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Vocês estão dando um mau exemplo. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria... Eita! O Senhor os queria matar, porque eles não se convertiam. E o jovem Samuel ia só crescendo. E fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Que forte. Enquanto os filhos de Eli não queriam se converter, não se rendiam ao Senhor, o jovem Samuel crescia em estatura e em graça, na presença do Senhor e na presença de todos os homens. Esse jovem estava diante de um cenário triste, onde os filhos desobedeciam ao pai, que era o sacerdote, prostituíam-se na porta da igreja, dando um mau exemplo para todos os que passavam, metiam o garfo ali onde não era para meter, que era nas ofertas e nos sacrifícios. E você acha que Samuel não via tudo isso? Sim ou não? Mas ele deixou-se corromper? Aquilo que os filhos de Eli fizeram não contaminou Samuel. Não importa quem ao teu lado, quem ao meu lado, está fazendo tudo errado. Meu negócio não é com ele. Meu negócio é com Deus. Não importa os escândalos, porque a Bíblia diz que os escândalos viriam. Mas ai daquele por meio de quem vier o quê? O escândalo. Então ele está dizendo, ele ia crescendo, ele não ia vendo, ele não seguiu os exemplos maus que eles viam em Ófni e Finéias. Não, ele ficou ali na presença de Deus, ele crescia. A Bíblia diz que Ana ia costumazmente até a casa do Senhor para levar para ele um bom tecido, um bom traje de sacerdote, porque ela cuidava do ministério do filho dela também. Então ela levava anualmente. E ela levava ali com carinho, o filho sempre ia, tendo no seu coração, eu sou sacerdote, eu sou de Deus, ainda que ele não conhecia a voz de Deus. Ele não reconhecia, mas ele já servia ao Senhor, mesmo sem conhecer. Só que precisa conhecer. Você não pode ficar comendo da minha mão e da mão de ninguém. Você precisa ter um encontro de verdade com Deus. Porque não é em todos os momentos que eu ou alguém vai estar com você para te amparar. Haverão dias e momentos que você não vai ter ninguém para contar. Já procurou tua mãe e teu pai para falar que está doendo? E o Espírito Santo falou, não conte. Já procurou até mesmo teu pastor para dizer que está doendo? E o Espírito Santo falou, não fale. Fale comigo. Chora para mim, ora comigo, fala comigo. Samuel precisava aprender a ter esse tato, esse contato com Deus. Quem aqui nessa manhã quer ter esse contato com Deus? Contar tudo para Ele, falar tudo para Ele, derramar tua alma perante Ele. Eu posso te dizer, muitas vezes você fala com alguém e você fica pior. Mas quando você vai na presença do Senhor, Ele te dá o alívio que a tua alma precisa, porque Ele diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então Samuel estava aprendendo ainda, ele nunca tinha ouvido a voz de Deus, e no capítulo 3 vai dizer assim, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, quer dizer que ele era o seu auxiliar, estava aprendendo os ofícios, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Então, para Deus se manifestar era muito difícil. Era só mesmo quando o calo estava apertando. E aí diz o versículo de número 3, 31,
capítulo 3, versículo 3. 2. E sucedeu naquele dia que estavam Eli deitado no seu lugar e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse, e ele disse, eis-me aqui. Aí o que aconteceu? E correu para Eli. Ele não sabia quem era, então como ele servia Eli, ele pensou que era o profeta. E disse, eis-me aqui, por que você está me chamando? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e deitou-se. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Já aconteceu comigo quando eu era mais nova, bem mais nova, e até quando era obreira. O pastor pedia para a gente ajudar os membros, eu ficava lá atrás. Por quê? Porque eu não tinha decorado ainda aquela musiquinha do missionário. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Então eu ficava assim, meu Deus, se o pastor pedir para mim ajudar alguém lá, quem vai ter que me ajudar é os irmãos. Então eu vou ficar lá atrás e assim vai. Aí eu cheguei em casa chateada. Falei, mãe, o pastor está terminando a mensagem, eu estou procurando o livro. E aí minha mãe falou, Carolina, senta aí. Você vai ler de Mateus Apocalipse primeiro. E vai entender. Procura entender. Mateus Apocalipse. Depois você vai para o Antigo Testamento. Gênesis a Malaquias. E eu fui me interessando cada vez mais pela palavra. Eu falava com o pastor Jamil que eu sempre admirei pregadores, pastores. Eu sempre ficava olhando assim, meu Deus, eu quero saber isso que ele sabe. Só que saber isso que ele sabe, o teólogo sabe. Saber aquilo que o pastor sabe é fácil se você é uma pessoa culta e gosta de ler. Mas não é a mesma coisa que ter o Espírito para te ministrar e te ensinar. Então eu tinha essa dificuldade. E muitas vezes acontecia de não entender o que Deus estava querendo dizer pela palavra. Porque ainda não tinha o Espírito Santo em mim. Eu já ministrava, eu ajudava no louvor, eu ajudava a limpar a igreja. Eu comecei ajudando a limpar a igreja. E até hoje, se precisar, eu limpo. Teve uma igreja que Deus me mandou que não tinha obreiros para limpar, os obreiros tinham que trabalhar, né? E aí, quem limpava a igreja era eu, fazia a visita era eu. Então, era um ofício que eu fazia, mas eu ainda não tinha esse contato que eu tenho hoje com a palavra. Eu não entendia. Assim era Samuel. Ele não conseguia ouvir a voz de Deus, não é porque estava em pecado, ele não reconhecia a voz de Deus. E tem muitas pessoas que, a partir de hoje, o livro vai ser aberto para você. Parece que você lê e você está cego. Parece que você ouve e você está surdo. Porque falta o Espírito da verdade em você. Não é pecado. Está entendendo? Você está ministrando, você tem o coração aberto. Mas falta entender o livro. Falta Deus abrir para você aquela revelação. Tem hora que nós estamos conversando de pastor para pastor, que a gente fica assim, essa palavra. Aí quem é natural fica assim, o que está acontecendo? São doidos, não é? O Espírito Santo está falando e você já está entendendo. Você não tem aquela coisa de atraso, para você entender, vai demorar. Não, você já entende. Deus falou, você entende. Ele te dá aquela revelação em sua palavra. E é como o missionário diz, quando a palavra se abre para você, aquele versículo tem uma bênção para a tua vida. Samuel, então, estava dessa forma. Eli, o Senhor me chamou? E o Eli falou, não, volta para a tua cama. Não foi eu que te chamei. Aí, na terceira vez, ele falou, já sei quem está te chamando. Porque o Eli estava surdo, irmão.
Era profeta do Senhor, mas não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Não quer dizer que é profeta que o espírito se afasta. Não se afasta, afasta sim. Porque Deus já estava zangado, bravo com a situação que estava vivendo dentro da casa do Senhor. Então, o que ele faz? Para de falar com Eli. E é assim que Deus faz. Ai de mim se Deus parar de falar comigo, pessoal. Eu prefiro me consertar. Quem prefere se consertar aí? Do que Deus parar de falar com você. Se Deus parar de falar comigo, eu morro. Literalmente. Eu posso estar no Seol da minha cama, mas ali Ele me ama. Como Ele me ama, me repreende. Você está errada. Volta atrás. A culpa é tua? Assuma o teu? E aí você fala, não, eu prefiro ouvir a tua voz do que perder a tua voz. E Samuel, então, diante daquela situação, fala com ele, e ele fala, no capítulo de número 3 ainda, no versículo 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel, terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamastes. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar, e há de ser que se te chamar dirás, fala, pode ser mais alto, então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Oh, glória. Fala, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Chegou a hora de Samuel. Chegou a tua hora. Dele falar e você entender. Dele falar e você ouvir. Só que aí tem gente que fala assim. Fala, Deus, eis-me aqui. Envia ele. Envia eu não, Senhor. Uns como Moisés não me envia não porque eu sou pesado, eu não sei falar, não sou eloquente, manda o outro. Eis-me aqui, eu faço o que o Senhor quiser, mas manda ele. Não faça isso. Eis-me aqui, fala para mim, eu te ouço. E o que é ouvir, jovem? Diferente de escutar, é quando você obedece. Diga amém. Tem às vezes que você ouve, mas você não obedece. Ou melhor, você escuta, né? Eu falava para os jovens um testemunho de que minha mãe falou para mim, Carolina, não coloca o fone. Quando você sair à rua, eu ia ajudar o meu pastor. E aí, era por volta de 10 da manhã. Quem estava lá no retiro? Os jovens. Ah, bastante jovens. Vocês são obedientes, hein? O pastor mandou vocês virem, vocês ouviram a voz do pastor. Que bom. E eu falei para os jovens, minha mãe disse, olha, vai em paz, vai lá fazer as coisas que você tem que fazer. Eu já tinha de 17 para 18 anos. E eu saí para ir fazer a obra, né? Comecei com 15 na Igreja da Graça como obreira. E aí eu estava na segunda-feira para ajudar o pastor. Minha mãe disse assim, Carolina, tira esse fone do ouvido, você escuta o fone que uma hora vai rachar o teu, né? Como é que fala? O tímpano. Esses dias eu fiz o exame e eu vi que está tudo certo. Fui fazer o exame para ver se já estava ruim, né? Porque é prejudicial, mas quem é que gosta dos fones nas alturas? Mas faz mal. Mas Deus nos ajude. E aí, ela falou, e outra coisa, não vá pela rua que você sempre vai, do Mercado Alves. Sobe aquela rua. Eu falei, mãe, mas aquela rua lá, eu vou chegar amanhã na casa do pastor. Carolina, faça o que eu estou andando. Eu escutei, mas não ouvi. O que é escutar? Tá bom.
Saí de casa, coloquei os fones no ouvido e eu fui, misericórdia mesmo. Eu fui pela rua que não era para eu ir. Desobedeci. O que acontece com o desobediente, gente? Sofre, morre, tem acidente. Quantos jovens a gente já viu? Que a mãe falou, não vai para essa festa. Foi, ficou lá. E aí eu fiz isso, eu estava indo servir o pastor. Quer dizer que eu só escutei, eu não ouvi. Eu fui trocar a sintonia assim da rádio. E aí fui mexendo num negócio, no aparelho. Quando eu ia levantar a cabeça, o homem já estava com a arma apontada aqui em mim. Mas plena 10 da manhã, não tem hora para o diabo usar alguém, né? E aí eu fiquei desesperado e eu só pensava na minha mãe. Minha mãe falou para mim, não colocar o fone, porque a ocasião faz o ladrão. Sabia disso? Se ele vê que você está agitado, esperto, ele falou, essa pessoa já percebeu. Não reaja, mas ele já vai ver que você está. Agora, é mais fácil ele abordar quem está o quê? Mexendo no celular, ouvindo alguma coisa. Por isso que no carro, você tem que ter toda a atenção para dirigir. E aí, resumindo essa parte, para que você entenda o que é escutar e ouvir, eu escutei, não ouvi, porque se eu tivesse ouvido, eu não tinha colocado o fone e tinha ido pela rua que ela mandou. O encardido, né? Que Deus abençoe e ele seja hoje um servo de Deus. Não sei onde que ele está, aquele homem. Mas eu lembro da cara dele até hoje. Ficou gravado. E aí ele falou assim para mim, é o seguinte, moço. Só tem essas moedas aí nessa bolsa. Tem das vacas magras, né? Eu era magro que dava dor. Oi. Casei, né, pessoal? Aí o homem investiu aqui, né? Na comida, na sustância. Mas estou precisando emagrecer. O pastor Jamil está me dando umas dicas de como emagrecer, porque ele já conseguiu perder alguns quilos, né? Então ele está me ajudando também. Tira açúcar, tira o leite, meu Deus do céu. E aí a esposa dele ontem falando para mim e para a Natália, tem que tirar açúcar, porque tem um negocinho aí que gosta de açúcar. Eu falei, meu pai, tem que tirar açúcar. E aí, ele falou para mim, olha, moça, é o seguinte, você não vai voltar essa rua, não. Você vai subir essa rua. Era a mesma coisa que eu vi a minha mãe dizendo. Essa rua. E ali eu fiquei temerosa. Eu fui a minha boca seca, pálida. Cheguei na casa do meu pastor. Pastor, fala, irmã. Ele falava assim. Ele me chamava de Jubelina. Os pastores têm mania de colocar apelido na gente, né? O pastor já me faz isso aqui? Mas não? Aí ele fala, Jubelina. O que você fez? O que você aprontou, né? Pastor, minha mãe falou para mim fazer assim, assim, assim. Eu fiz tudo. E o cara me abordou, colocou a arma aqui em mim. Irmã, senta e toma uma água. E eu só quero ligar para minha mãe, para falar que eu estou bem. E a minha mãe viu, que mãe é assim, né? Eu falei para você, faltava ela me bater. Da próxima vez você me ouve, não me escuta. Você escutou, saiu por aqui. Ouça o que eu estou te dizendo. Diga glória a Deus. Samuel então crescia na presença de Deus, até que ele reconheceu e disse, eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. E diz no versículo 10, então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como as outras vezes, Samuel, Samuel, e disse, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Porquanto jurei à casa de Eli,
que nunca mais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifícios, nem com ofertas de manjares. Aí a Bíblia diz que toda Judá, Israel, começou a reconhecer, porque Deus não falava mais com Eli. Deus falava com o menino Samuel, o jovem Samuel. E Deus quer falar comigo e com você. E por isso Ele nos trouxe aqui. Mas para falar, você tem que ouvir. Obedecer aquilo que Ele fala, entender o que Ele fala. E foi dessa forma que o ministério de Samuel cresceu. Porque não só agora, mas se você vê 1 Samuel 16, ele vai à casa de Jessé, porque Deus estava insatisfeito com o primeiro rei de Israel, que era Saul. E nesse momento até o próprio Samuel erra. Porque o homem natural, ele erra. Não quer dizer que você é um homem de Deus, que ouve a voz de Deus, que você não, às vezes não está meio desligado. Acontece, sim ou não? Às vezes você está desligado. E a Bíblia declara que Samuel, já grande, foi à casa de Jessé para separar alguém, um dos seus filhos, para ser o substituto de Saul. O homem de Deus também erra, como o pastor diz, quando ele prega essa mensagem. E aí ele olha o bonitão, o altão, e fala, já achei. É esse aí que é o rei de Israel. E Deus disse para ele, não atentes para a sua altura, para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Havia algo no coração de Eliabe, que não agradava a Deus, que não servia para ser o rei. Porque para fazer as coisas para Deus, não tem que ser bonito, não tem que ser alto. A Bíblia diz em Isaías que o nosso Senhor Jesus não tinha aparência, nem formosura. Olhávamos para Ele, esse é o rei, rejeitávamos. Então não é aparência. Deus não te chamou porque você é bonito, porque você é rico, porque você pode dar algum lucro para a obra dele. Ele te chamou porque quando ele fez o convite, você disse o quê? Eita, igreja que aprende. Glória a Deus. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus? É isso. Eu não estou aqui nesse altar porque eu sou bonita, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu... Não. Porque foi doloroso, mas eu disse, eis-me aqui. Alguém disse não, mas eu disse, eu vou. Me envia. Eu falava com o pastor Jamil sobre isso. Um dia eu aprendi com um pastor já jubilado. E graças a Deus que eu tive o conselho dele e de sua esposa na minha vida. Ele disse para mim, Carolina, não vá a nenhum lugar que os teus pastores, os teus líderes não te mandaram ir. Só saia debaixo de um envio. Porque nós somos submissos a uma autoridade. Missionário, pastor Jaime. Mas tem muita gente que fala, não, eu vou lá, eu vou pregar, eu vou fazer, mas Deus não mandou fazer aquilo. Não, eu vou arrebentar, eu vou fazer, vou abrir a minha igreja, agora vai ser diferente, porque como o Samuel via tanto escândalo, ele podia falar, quer saber, eu vou abrir a minha própria igreja, eu vou sair dessa linhagem aqui, quando eu crescer, eu vou fazer a minha história. Não, não precisa. Ele sucedeu o Eli, e foi um ótimo homem de Deus, um profeta que Deus sempre falava com ele. E quando Deus sempre fala com você, é porque Ele tem prazer em falar, porque sabe que você vai obedecer. O recado de Deus para nós nessa manhã é esse. É simples, é algo que você já escuta, é um arroz e um feijão, que não pode faltar na tua mesa. No teu coração você tem que guardar. Eu tenho que ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, eu não posso estar disperso. Eu tenho que ouvir a voz do Senhor. Para ouvir a voz do Senhor, eu tenho que obedecer. Não é escutar. Ouve aqui, sai aqui. Não. Todas as vezes que o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele ouvia o Pai falar, ele se oferecia. Por que ele se retirava?
Algumas vezes você vai ter que se retirar de algumas rodas, de algumas amizades para falar à parte com Deus, para ouvir o que Ele está falando. Você é do ramo do empresariado, você tem talvez um cargo público, você tem decisões muito sérias para tomar naquele dia, mas tem que tomar rápido. Não faça nada sem antes consultar. Ouça a voz, porque Deus começou a ficar enjoado com Eli e seus filhos, e teve uma hora que ele teve que fazer o quê? Eliminá-los. Porque se não sabe ouvir, não sabe servir, não presta para servir. Que nós possamos ouvir atentamente a voz do Senhor e crescer em graça e crescer aos olhos do Senhor e aos olhos do povo, como fazia Samuel, que sempre ouvia a voz de Deus. Amém? E nós vamos orar em nome de Jesus. E se você ouvia, mas não ouve mais a voz do Senhor, hoje Ele quer voltar a falar com você. Você não vai ouvir mais ninguém, você não tem que ouvir alguém dizendo para você que você tem que parar de beber. Você já ouviu Deus falar na sua palavra, então para. Você já ouviu que não pode isso, não pode aquilo? Pare de fazer. Porque quem está falando com você não é um qualquer um. É o próprio Deus por sua palavra. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. E nós vamos orar, vamos ministrar ao nosso Deus o nosso louvor. E hoje tem a Santa Ceia, para que nós possamos sentar à mesa do Rei e ser fortalecido como corpo, família de Deus. Feche os teus olhos. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, nessa hora. Obrigada, Jesus, por vir sobre nós com a Tua palavra. Obrigada por nos abrir o livro e falar ao nosso coração de maneira ímpar. Obrigada, meu Deus, por nos fazer entender que, Senhor, nós precisamos ouvir, e ouvir é obedecer. Ouvir, meu Deus, é fazer aquilo que exatamente nos foi proposto, dito. Porque escutar é quando eu ouço, mas eu escuto, mas eu não faço. Eu escuto, mas eu digo, não, mas eu vou fazer deste jeito. Deus precisa de alguém que está dizendo para Ele, eis-me aqui, fala, fala porque eu ouço, porque eu obedeço. Deus não parou de falar, Ele continua falando. E você sabe o que Ele fala pela sua palavra. Hebreus diz que antes Ele falava por sonhos e visões, hoje Ele nos fala pelo Filho, e Ele está falando com você. Então fale com Ele também. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, eu estou aqui. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, eu quero te ouvir. Fala em tua palavra, fala em meu coração. Preciso te ouvir e adquirir sabedoria. Fala por tua palavra, preciso ouvir tua voz. Eu não correrei, eu só direi, eis-me aqui, Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ora, bachore, cantere, balabassurianda, labá.
Shuriandere cantere basuriandere. Shuriandere basuriandarabas. Shuriandere balabas. Fala com ele, Shuriandere. Fala, Senhor, no coração desta mulher. Fala, Senhor, no coração deste jovem. Fala, Senhor, no coração desta mãe. Fala no coração deste pai. Fala no coração deste marido, dessa esposa. A presença dele já está aqui. A presença dele já está entre nós. Você recebeu de Deus a palavra. Você entendeu o que Deus quer contigo. Ele quer falar e quer que você o ouça. Ele quer falar sempre com você. Ele quer te instruir pelo caminho que você deve andar. Ele quer te guiar, ele quer te usar. Ele precisa de pessoas que digam: eis-me aqui, Senhor. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Eu preciso te ouvir. Eu não posso ficar sem te ouvir, Deus. Eu não posso ficar sem te ouvir, Senhor. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo. Fala por tua palavra. Preciso ouvir tua voz. Eu não fugirei, eu não temerei. Eu quero ouvir tua voz. Fala por tua palavra. Preciso ouvir tua voz. Eu não fugirei, não temerei. A verdade eu preciso, Senhor, ouvir a tua voz. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Jesus. Continue adorando, continue celebrando a presença de Deus. Aleluia, Espírito de Deus. Shurianda labas, suribicanta labas. Aleluia, aleluia. Quanto tempo você não ouvia a voz de Deus? Parecia que as coisas estavam dando errado, estavam travadas para você. Você estava querendo ouvir alguém te falar. Muitas pessoas vão atrás de alguém que fale o seu nome, o seu RG, o seu endereço. Não precisa. Vá para o teu quarto, fecha a tua porta e diga: eis-me aqui, Senhor. Eu preciso te ouvir. E Ele vai falar com você. Você que é batizado com o Espírito Santo, fala agora em novas línguas. Edifica agora o teu corpo, edifica agora a tua mente. Fala agora em línguas estranhas. O Espírito de Deus está aqui. Ele está aqui neste lugar. Ele me deu voz para te entregar esse recado. Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos, levante as suas mãos e diga: fala, Senhor, fala, Senhor. Fala por tua palavra. Preciso ouvir tua voz. Preciso ouvir tua voz. Eu não fugirei, eu não fugirei, não temerei, não temerei. Preciso ouvir tua voz. Fala por tua palavra. Preciso ouvir tua voz. Eu não fugirei, não temerei.
A verdade é que eu preciso ouvir a tua voz. E vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Mais forte que para Ele, a Machuriandere Cantalabás. Oh, maravilhoso! Digno é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus nos deu a honra de estarmos aqui e agora participarmos da sua mesa, do seu corpo e do seu sangue. Então, nesse momento, em nome de Jesus, as bandejas vão passar e as nossas irmãs vão adorar o Senhor, ministrando esse louvor enquanto você pega do corpo e do sangue de Jesus. Pode apresentar ao Senhor agora, em nome do Senhor. Deus abençoe essa santa ceia. E eu peço que os irmãos se sentem em nome de Jesus, que assim fica melhor, né? A ordem aqui não muda os fatores, né? Vai dar tudo certo. Pode passar. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era
era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Fique de pé em nome do Senhor. Este é o corpo e este é o sangue, precioso sangue de Jesus, que você apresenta agora. E para a comunhão da igreja, a comunhão que nós temos que ter em igreja, possamos um dia nos encontrar nas alturas com o Senhor. Então agora, nesse momento, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, e se você, nesse momento, lembrar de alguma coisa, fala com Deus nesse momento. Fala: Deus, eu coloco a minha vida no teu altar. Eu sou a tua noiva e as minhas vestes não podem ser sujas. Lava-me no teu sangue, no teu precioso sangue, no sangue de Jesus. Senhor, este é o teu corpo. Levante o corpo de Cristo. E nós comeremos, meu Deus, para lembrarmos que o teu corpo foi moído, transpassado, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância, Deus. Nós somos o teu corpo, porque quem come da tua carne, quem participa do teu sangue, tem parte contigo. Diga: este é o corpo de Jesus, e eu participo em memória do seu sacrifício. Coma deste pão. Agora levante o cálice. Esse cálice é a nova aliança no seu sangue. É a nova aliança no sangue de Jesus. É o sangue que nos lava e nos purifica de todo pecado. Apresente ao Senhor e diga: a Deus, este é o sangue do teu filho, e eu participo até que Jesus volte, em memória do seu sacrifício. Participe com fé agora. Você recebe todas as bênçãos da nova aliança. Todas as bênçãos estão sobre você. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Oh, rabacantereba xerere. Toda a igreja adorando, celebrando ao Senhor. Celebre ao Senhor, celebre a vida, Ele é vida, Ele não é morte, Ele ressuscitou, Ele é vida, Ele é vida. Celebre a vida agora. Vida de Deus, a vida de Deus está na sua vida. Corpo
enfermo, fique curado em nome de Jesus. Receba a vida nos teus pulmões, receba a vida agora no teu fígado, receba a vida agora. Vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Xerecantereba siriandalabás, orabacantarabashe, ribalabalabassuriandalabás. Vida de Deus, não mais morte. Vida de Deus, não mais tristeza. Vida de Deus, não mais depressão. Vida de Deus, vida de Deus. Ricalabaxê, ribalabachuribicantarabasuriandalabá. Oh, vida de Deus no teu intestino, vida de Deus nos teus ombros, vida de Deus, vida de Deus. Ricantalabachuriandalabacerecantarabás. Aleluia. Santo, santo és, santo, santo és. Santo, 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 Deus todo, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Só a igreja. Santo, louvores ao Rei dos Reis, e eu te adorarei. Aleluia, com a sua voz agora, só a tua voz agora. Só a tua voz, isso. Choraba, cantaraba, suriandalabás. eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que não vou perder a guerra. Te louvar em meio às é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas
e sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto eu não vou me lançar, só para demonstrar o seu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei, esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por este momento tão especial de comunhão, de busca, de intimidade. E nós queremos viver o que o salmista disse, queremos esconder a tua palavra em nosso coração para não pecar contra ti. E você levanta as suas mãos e diz: meu Deus, guarda a minha vida, guarda o meu coração, para que eu possa dar grandes frutos em cima dessas verdades, em nome de Jesus. E vamos aplaudir o Senhor. Toda a glória pertence a Deus. Amém. Amém. Bom dia. Sente, por favor. Pessoal de casa, Deus abençoe a agenda dos pastores agora. Muito bem, meus amigos, estamos começando mais uma agenda de pastores e quem vos fala neste dia é o pastor Eduardo. Eu faço parte da equipe do nosso pastor, líder estadual, pastor Jamil Ribac, o ungido do Brasil. Olha, nesta segunda-feira nós temos aqui uma reunião muito especial, às 7 horas da noite. Claro, nós temos 9 horas, nós temos às 15 horas e às 19 horas aquela reunião especial maravilhosa. Nessa reunião de 19 horas vai estar as 30 pessoas orando pela sua vida em nome de Jesus, para tirar você do fundo do poço, tirar você da situação financeira que você está vivendo. Olha, você que está aí no vermelho e precisa sair do vermelho, em nome de Jesus, eu te convido para estar conosco aqui na nossa igreja, na Igreja da Graça, na Avenida Guaxenduba, número 27, aqui no centrão de São Luís do Maranhão. A 100 metros abaixo do Socorro 1, você vai encontrar a Igreja da Graça, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E olha, na segunda-feira é aquela oração para tirar você mesmo da miséria, da escassez, para tirar você da situação que você está vivendo. Estou endividado, pastor. Talvez você está em casa me assistindo e está dizendo: estou endividado, pastor. Estou com a minha vida enrolada, eu tenho uma causa na justiça e eu tenho um direito a essa causa, mas eu não recebi. Ou seja, parece que está trancada dentro da gaveta do juiz e nunca sai. Está com tantos anos, pastor, que eu tento e não consegui ainda resolver essa situação. Pois segunda-feira, às 7 horas da noite,
nosso pastor vai estar aqui na fé, orando pela sua vida financeira, com os 30 para tirar você de dentro do fundo do poço, para levantar a sua vida em nome de Jesus. Os nossos horários aqui, presta atenção, 9h15 é com a equipe, às 19 horas é com o nosso pastor. Muito forte o que Deus vai fazer aqui, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, até segunda-feira, para a glória de Deus. Graças a Deus, Pastor Brandão aqui na agenda dos pastores, e eu quero trazer para vocês um convite mais do que especial. A Igreja da Graça tem um enorme prazer de convidar você para nossas reuniões de segunda-feira. A palavra do Senhor declara: se quiser me ouvir, comerás o melhor dessa terra. Temos vivido tempos difíceis, onde as pessoas estão perdendo seus trabalhos, onde pessoas estão sendo falidas na vida empresarial, mas a Bíblia Sagrada ela declara que se você quiser me ouvir, comerá o melhor dessa terra. A pergunta que eu digo para você: quem você tem dado ouvido? A voz da consciência, das pessoas ou da palavra? Então eu, pastor Marcos Brandão, quero fazer um atendimento, uma reunião especial nessa segunda-feira, ali na nossa igreja do Anjo da Guarda. Temos um ambiente climatizado, onde as pessoas se sentem bem confortáveis nesse ambiente, e eu tenho uma certeza, você vai se sentir muito bem. Eu quero que você pegue agora esse endereço e me procure. Eu, pastor Brandão, tenho uma bênção de Deus da prosperidade para entregar nas suas mãos. É a Avenida Moçambique, número 7, ali mesmo no Anjo da Guarda. E eu quero dizer para você, só faça apenas uma única reunião nesse dia, às 19h30, mas eu passo ali todos os dias, eu estou ali, mas segunda-feira eu faço esse atendimento na área da prosperidade. Venha e comprove que Deus ele tem o melhor para você. Graças a Deus, estamos aqui na certeza da vitória. Eu sou o pastor Pereira, estou aqui no São Cristóvão. E quero fazer um convite especial nessa segunda-feira, segunda-feira da prosperidade. Eu faço um convite para você, meu amigo, minha amiga. Nós estamos ali unindo a nossa fé, orando pela prosperidade, porque prosperidade é um dom de Deus. Você não pode ficar de fora. Você sabe disso, que todo mundo precisa do dinheiro, todo mundo precisa prosperar. E você é meu convidado especial. Eu tenho um único horário, às 7 horas da noite, você é o meu convidado. Avenida Guajajara, número 2, perto do Mix Mateus. Venha e com certeza Deus vai abençoar a sua vida. E também quero falar da quarta-feira, onde nós estamos orando pela Sagrada Família. A família é uma dádiva de Deus. Traga a sua família, você está com casamento destruído, seu filho está no caminho errado. Venha lutar pela sua família, venha batalhar. Eu estou em 3 horários, 9 da manhã, 3 da tarde e também às 7 horas da noite. Lutando pela sua família, lutando pela libertação da sua casa, do seu casamento, em nome de Jesus. Deus tem abençoado, é muitos milagres ali. E venha também você receber o seu, em nome de Jesus, e até lá. Boa noite, amigos. Olha, que Deus os abençoe grandemente. Estou aqui para fazer um convite especial para você, principalmente que mora ali no Maiobão. No Maiobão, nos bairros vizinhos, toda a região do Passo do Lumiar, São José de Ribamar. Nesta segunda-feira, às 7 horas da noite, estou ali no encontro com o povo de Deus, com o povo de fé, clamando pela prosperidade, buscando a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Você que quer essa bênção sobre a tua vida, olha, você quer uma mudança na tua vida financeira, segunda-feira, às 7 da noite, Estrada de Ribamar, quilômetro 7, ao lado do Mix Mateus, Igreja Internacional da Graça de Deus, com as portas abertas para ser um instrumento de Deus para a tua vida. Então não perca, segunda-feira, às 7 da noite. Quarta-feira também quero aproveitar para te convidar para aquela reunião especial para a família. Quarta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde e às 7 horas da noite, Estrada de Ribamar, quilômetro 7, número 20, ao lado do Mix Mateus. Venha receber a bênção, a vitória de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus amados irmãos, que Deus abençoe a tua vida no nome do Senhor Jesus. Estou aqui para fazer um forte convite para todos vocês, para esta segunda-feira da prosperidade na Igreja Internacional da Graça de Deus da Coab. É isso mesmo.
Segunda-feira da prosperidade, às 7 horas da noite. Mas antes, eu quero trazer uma palavra que está aqui no Salmo de número 35, no versículo 27, onde o Senhor Deus ele diz: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Querido, Deus ele ama a tua prosperidade, Ele quer o teu crescimento, Ele quer o teu sucesso, Ele quer que você, querido, seja realizado na vida financeira. E nesta segunda-feira, na Igreja Internacional da Graça de Deus da Coab, às 7 horas da noite, eu convoco todos vocês para desfrutar do melhor. Na Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, na Coab. Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, na Coab, Noite da Prosperidade, às 7 horas da noite, no nome de Jesus. Olá, meus amigos, glória a Deus, passando aqui na Agenda dos Pastores. É isso mesmo, eu sou o pastor Márcio de Aguiar e venho fazer aqui um convite muito especial para você, meu amigo e minha amiga que assiste essa programação. Nessa segunda-feira, teremos aqui uma grande oportunidade de buscarmos a Deus pela nossa vida financeira. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como vai a sua vida financeira? Ela está boa? Está mais ou menos? Eu quero pedir para você o seguinte: venha nessa segunda-feira orar ao Deus Todo-Poderoso para que essa tua vida financeira fique realmente muito boa. Nessa segunda-feira, às 19h30, aqui na nossa igreja do Quatraque. Já lá na quarta-feira, eu estarei o dia todo atendendo aqui as pessoas e, em especial, em 2 horários, teremos as nossas reuniões, às 9 da manhã, como também às 19h30. É aquele dia especial em que nós oramos pela Sagrada Família. Você não pode deixar de interceder, de lutar, de pedir a Deus a salvação dos seus familiares, dos seus entes queridos. Então aí anota o meu endereço, tanto para esta segunda-feira como também para esta quarta-feira. Avenida Contorno Norte-Sul, número 13, aqui no bairro do Quatraque. Eu aguardo por vocês em o nome do Senhor Jesus.